Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual momento que você está assistindo, mas enfim, essa é a nossa primeira aula de matemática para concurso. E a ideia é que você tenha um panorama geral sobre aritmética, tá? Então, eu vou fazer uma dessa para cada assunto, são 5 assuntos, e aí eu vou explicar um pouco genericamente todos, para que você tenha um olhar amplo sobre aritmética. Então, quando a gente fala lá aritmética, o que é essa bendita dessa aritmética? Os nossos números e operações. Né? Antigamente, números e operações era conhecido como aritmética. Ponto. Com a evolução da educação, o povo vai mudando, né? Cada governo que entra põe o seu nome e vai mudando e a gente vai ficando refém dessa bagunça toda aí. Mas toda vez que você ouvir aritmética ou números e operações, está falando da mesma coisa. Ou números, está falando da mesma coisa. A matemática, ela é dividida em 5 partes: aritmética, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Por que que a gente divide essa matemática em 5 coisas? Porque cada um tem um tipo de olhar sobre a matemática. Então, a matemática, quando a gente fala em aritmética, números e operações, eu preciso entender como funcionam esses números, né? O número tem 4 funções, e entre essas 4 funções, o que que eu posso fazer com esse número? Que tipo de contas eu faço com esse número? E o que mais eu posso fazer com esse número para que você, né, no mundo? E aí eu, como professora, preciso ensinar isso ao meu aluno. Quando eu não sei o que eu estou fazendo, fica complicado, tá? Esse é um ponto. E aí tem álgebra, né, que é a generalização da matemática, que é quando a gente trabalha com algo desconhecido. Tem geometria, que é quando a gente estuda o espaço plano que nós estamos. Então, ele pode ser reto cartesiano, que é a geometria plana, ou ele pode ser espacial, que é quando a gente tem objetos, e aí a gente tem que pensar no plano, né, no espaço que esse objeto ocupa. Então, nós temos a geometria espacial. A gente não pode usar, né, e a gente, um cálculo, o mesmo cálculo para os dois, porque são coisas diferentes. Então, a gente vai ter esse olhar sobre a matemática nesse curso, tá? A ideia não é fazer milagre, mas é que você consiga perceber onde você está com dificuldade, tá bom? Então, o que que a gente vai aprender em aritmética? Ah, tá, esqueci. Falei de álgebra, falei de aritmética, geometria. Nós temos grandezas e medidas, que é quando a gente trabalha e estuda coisas que a gente pode medir e mensurar. Probabilidade estatística, que antigamente era conhecida como tratamento da informação. Então, é quando eu tenho muitas informações e transformo isso em conhecimento, ou seja, quando eu interpreto um gráfico, quando eu analiso uma tabela, tá? Então, é isso, basicamente, assim, superficial do que é a matemática. E aí, agora para o concurso. O que que a gente vai ver nessa parte de aritmética ao longo dessa semana que nós estamos? Né? Hoje é dia 22, a nossa aula será na sexta-feira, dia 28, 26, alguma coisa assim. E então nós temos, deixa eu ver que dia que vai ser a nossa aula ao vivo para tirar dúvidas, dia 28, tá? Às 8 da noite. E aí eu vou deixar gravado também, tá? Tudo bem. Então, o que a gente vai ver sobre, né, essa semana? Isso aqui, esse conteúdo que eu vou ler agora, eu tirei do edital, tá bom? Então, nós temos resolução de situações, problemas envolvendo, ou seja, vai aparecer um problema que eu vou ter que usar uma dessas estratégias para resolver. Porém, eu não sou aluno de primeiro a quarto ano, né? Eu sou uma professora formada, ou seja, eu, né, esse concurso é para professores.
Então, eu já fiz o Fundamental 1, já fiz o Fundamental 2, já fiz o ensino médio e já fiz uma faculdade. Então, a minha matemática, quando eles pensam lá, ela não é rasa, ela tem pelo menos 4 níveis. E aí, eles vão se basear no nível 1, no nível 2, ali, 3. Então, essa matemática que vai aparecer no concurso para professores de pedagogia, ela é uma matemática de Fundamental 2 e nível médio. Tá? Então, a gente vai pensar na matemática do sexto ao terceiro ano. Tá? Se for uma matemática a nível superior, aí a faculdade de matemática ela vai cair, uma matemática aplicada para o concurso de professores de matemática. A gente não vai usar isso. Então, o que o professor de pedagogia precisa saber? A matemática do quinto ao terceiro, para ele ensinar do primeiro ao quarto. Então, ele sempre tem que saber a mais que o aluno. E aí, para resolver esses problemas, o que você vai ter que saber? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, esses daqui a gente vai fazer uma revisão rápida, porque a gente está aprendendo na vida há muito tempo. E aí, esses problemas, né, com essas 4 operações, geralmente nós temos dificuldade porque nós não identificamos o processo mental que está sendo usado. Então, nas aulas que eu vou fazer para vocês, é isso que eu vou mostrar. Eu vou mostrar a técnica, mas a gente tem que ver qual é o conceito que está sendo usado também, tá? Eu sou professora de matemática para professores, então eu tenho algumas coisas que eu vou falar aqui, porque eu já dei no meu outro curso. Então, se eu falar alguma coisa que você desconhece, você me avisa, escreve aqui nos comentários, que ou eu disponibilizo a aula, ou eu explico melhor, ou te dou o link e você faz a aula completa do outro curso, tá? E assim a gente vai caminhando. Depois que você usa as 4 habilidades, as 4 operações básicas, então você já tem que saber as operações básicas. Aí a gente vai para potenciação e radiciação com números racionais. Tá? Então, eles têm que deixar claro quais tipos de número a gente tem que trabalhar. O que são números racionais? A gente tem que saber. E aí eu vou explicar para vocês também, que a gente vai ter que entrar nisso aqui, os conjuntos numéricos. Por que existe? Por que a gente tem que saber? Tem que decorar? Não tem que decorar? Enfim. Números racionais nas suas representações, fracionárias e decimais. MMC, MDC, porcentagem, razão e proporção, regra de 3 simples, e a gente vai ver composta, mas pode ser uma das duas lá no edital, equação de primeiro e segundo grau, sistema de equação de primeiro grau. Então, isso tudo a gente vai ver ao longo desta semana. Eu vou deixar as aulas salvas e gravadas para vocês verem e reverem, e vou deixar alguns exercícios para que vocês consigam fazer, porque a gente só vai ter dúvida se fizer a aula, se fizer o exercício. Matemática, ela é ótima para essa pegadinha. Você vê a pessoa fazendo, você vê a pessoa explicando, você fala, tá, entendi. Só que na hora de você fazer, você não consegue, porque você tem que pôr em prática. Tá? Então, esse curso eu vou usar o método que eu criei, que são os 4 pilares da matemática. Então, eu vou falar sobre o conceito, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Vou contextualizar. Como que eu vou contextualizar? Eu vou usar questões de concurso para eu explicar para vocês. E aí eu vou explicar a técnica, né? Como faz a conta. Então, a gente vai rever todas as contas. E a prática. A prática é com você. Então, eu vou deixar uma lista com exercícios para você ler, responder e ter dúvidas. Eu preciso que você tenha dúvidas. Porque se você não sabe e não faz, porque vai ficar com dúvida, a gente não sai do lugar. Se você faz e não tem dúvida, a gente pode avançar. Mas se você faz e tem dúvida, a gente tira as dúvidas, descobre onde é que está faltando ali algum conhecimento, ou tem algum bloqueio, alguma coisa assim, e a gente resolve isso. Tá? Mas se você não praticar, não vai rolar. A gente tem 1 mês de aula, e assim, vai ser uma aula ao vivo de cada tema, e na última aula a gente vai revisar tudo. Né? A gente vai fazer um bate-papo, a gente vai fazer alguma coisa assim extra.
Mas eu preciso que você se comprometa praticando, porque eu não faço milagre e você também não vai fazer, tá bom? Então, a gente vai ver e entender tudo isso, tá? Para mim é mais prático gravar a minha mão e a minha voz, conforme eu vou explicando, porque o jeito que eu coloco, né, na mesa aqui atrás, esse aqui é a minha mesa, meu espaço de trabalho, né? A gente está começando o segundo semestre, está meio bagunçadinho, mas eu coloco e eu consigo gravar rápido para vocês. Né? Agora aqui eu tenho que me preocupar com o cenário, eu tenho que me preocupar espelhar a tela, eu vou precisar explicar mais uma coisa, mais outra, e assim acaba demorando. Então, esse curso eu não vou me preocupar com estética, tá? Então, vai estar meio bagunçado, eu vou fazer o melhor possível, mas eu vou focar só, as aulas principais vão ser focadas na minha mão e no que eu vou fazendo, tá? Para que você imagine que você está lá na sala de aula e a professora está explicando na lousa. E aí, eu vou compartilhar minha tela agora, porque eu quero que você entenda o que você precisa saber e precisa rever e precisa dominar para conseguir ser aprovada num concurso de matemática, para conseguir dar aula de matemática, porque às vezes a gente tem a dificuldade de ensinar a matemática porque a gente não sabe. Ou a gente tem dificuldade, tem medo da matemática, não gosta da matemática, porque a gente sabe que não sabe, mas não sabe o que nós não sabemos. Deu uma bugada, foi meio complexo agora, mas vamos com calma. Então, por exemplo, seu aluno, só um exemplo, seu aluno precisa fazer uma conta de divisão, você precisa ensinar a divisão para o seu aluno e ele não consegue, ele não entende de jeito nenhum. E aí, como que você faz? Você fica explicando para ele várias vezes do mesmo jeito? Ou você explica para ele de diversas maneiras e ele não entende, ele não consegue? E aí a gente entra no processo mental, né? Esse é uma das coisas que eu explico no meu outro curso, do processo mental. A multiplicação tem 4 processos mentais. Só um deles está diretamente ligado ao da divisão. E a gente muitas vezes não sabe disso. Quando a gente não sabe disso, fica complicado. Porque eu trabalho diversas coisas de matemática com meu aluno, diversas atividades de multiplicação com ele, mas eu não trabalho assertivamente. Né? Eu preciso acertar aquele alvo. Então, quando eu não sei disso, eu jogo lança para tudo quanto é lugar, né? Eu jogo flecha para tudo quanto é lugar, esperando acertar em algum lugar. Então, eu acerto na incerteza. Quando eu sei o que ele não sabe, eu posso até errar, mas eu tenho certeza do que ele não sabe. Então, eu posso, às vezes, não fazer um exercício direito, ou pensar numa estratégia que não é tão boa, mas eu sei para onde eu estou indo, o que eu preciso trabalhar com ele. Então, a ideia, né, eu peguei a BNCC, porque agora tudo se baseia na BNCC, só para que você entenda o que a gente precisa saber, né? Qual é a matemática do 6º ano, né, do Fundamental 2 ao 3º. Eu não vou me aprofundar muito na matemática do 3º, né, do ensino médio, porque ela geralmente não cai. Como ela é uma matemática mais técnica, ela não cai. E a gente consegue ainda dar um chutômetros. Porque eu quero que você acerte 2, 3 questões de 10, mas com certeza. Não vou fazer milagre e falar que você vai acertar as 10, porque isso é impossível e eu não gosto de enganar ninguém. Mas eu quero que você saiba o que você está fazendo e consiga fazer, ter aquele sentimento de orgulho. Eu fiz essa questão, tenho certeza que está certa, porque eu aprendi. Esse sentimento vale tudo. Vale, assim, tudo que a gente pode ter, esse sentimento é o melhor. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai precisar rever aqui
divisores, múltiplos, números primos. Você sabe fazer isso? Você quer que eu revise isso com vocês? Né? Quais são as regras para ser divisor? Quais são as regras para ser múltiplos? O que acontece? Por quê? Porque tem muito exercício que cai números múltiplos e divisores. E aí tem um tipo de conta que você consegue fazer. Mas se você não souber quais são múltiplos e divisores, você não consegue nem interpretar o problema. Então, por exemplo, números múltiplos e divisores, quando a gente precisa fazer um. Nossa, eu tô com a questão na ponta da língua. Mas, enfim, se você precisa saber múltiplos e divisores, aqui é multiplicação e divisão, certo? Beleza. Porém, tem algumas regras. Como que eu sei se o número é divisível ou vai sobrar ou não vai sobrar? Então, eu tenho 12. Se eu for dividir 12 por 4, quais são os possíveis restos? Numa divisão por 4, quais são os possíveis restos dessa divisão? 0, 1, 2 e 3. Porque se eu tiver o 4, ele é divisível da resposta 1. Então, essas coisinhas que a gente vai passando pela vida, a gente vai esquecendo. Quando eu vou trabalhar com potenciação e radiciação, se eu não souber múltiplos e divisores, eu não vou para frente. Eu não ando. Então, a gente vai ter que aprender isso, né, de cor e salteado, multiplicação e divisão. Com 1, 2, 3, 5, 10 números, não me interessa. Então, eu vou passar algumas técnicas que eu uso, me facilita. Você pode compartilhar também algumas técnicas com a gente. No grupo, ele está aberto, se você quiser gravar. Como você faz, né, o jeito que você calcula, sua estratégia de contagem, sua estratégia de cálculo com a gente. Pode ser que a sua seja mais interessante para o amigo do que a minha, mas não é obrigatório. Números racionais, na sua representação fracionária e decimal. O que é isso? Fração e número com vírgula, que todo mundo sofre, que todo mundo odeia. Então, o que é a fração? É a divisão. Fração é divisão. O que é número com vírgula, o número decimal? É o resultado dessa fração que não é inteira. Ai, meu Deus! Pensa lá, você tem uma bala e vai dividir para duas crianças. Cada criança vai ganhar uma bala inteira? Não, vai ganhar metade. De 2 pedaços, ela vai ganhar um. Então, isso é a divisão, isso é a fração. Como eu represento metade na fração? 1/2. Como eu represento a fração, a metade, no número decimal? 0,5. 0,50. 0,50 centavos. Né? Então, geralmente, quando a gente pensa em número decimal, a gente pensa em dinheiro. E aí, múltiplo, mínimo múltiplo comum, MMC. Se eu não souber mínimos, se eu não souber múltiplos, não vai rolar. MDC. Se eu não souber divisores, também não vai rolar. Porcentagem. Isso tudo aqui eu vou explicar para vocês depois, vou mostrar a técnica, tá? Não se apoquente. Mas a ideia são aulas curtas, né? Essa daqui talvez seja um pouquinho mais longa, mas é bem objetivo. Porcentagem. Então, geralmente a gente usa na regra de 3. É quando eu tenho uma quantidade referente ao todo, né? E aí a gente vai ver como é que funciona. Razão e proporção. Essa razão e proporção de quantidade geralmente vem. Aí a porcentagem é bem legal, porque a porcentagem ela é uma divisão por cento, por 100. A razão e a proporção, ela também é uma grandeza e medida, né? Então, quando eu tenho lá no Word, a gente vai fazer uma atividade, coloca um quadrado. Se você puxa no cantinho a figura, né? Você põe o mouse e puxa no cantinho, ele aumenta proporcionalmente. Se você puxa no meio ou do lado, ele distorce a figura. Então, isso é razão e proporção.
Regra de 3 simples ou composta. Regra de 3 é quando você tem 3 números e precisa descobrir o quarto. Então, você tem 3 valores e precisa descobrir o quarto. A regra de 3 composta é quando você tem 2 situações ou 3 situações e precisa ir fazendo. Então, você vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Equação do primeiro grau é quando você tem uma raiz desconhecida. É o número que foi elevado a alguma potência, né? Geralmente a segunda, né? Desculpa. Equação do primeiro grau é quando você tem um número desconhecido. Um número desconhecido. Geralmente x. Equação do segundo grau é quando você tem um número que foi multiplicado por ele mesmo, né? Então, aí seriam as raízes. E aí a gente tem potenciação e radiciação. Aí já entra nisso. Aí fala, posso usar, tenho que usar a fórmula de Bhaskara? Não. Se você souber como faz a outra conta, não precisa usar a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara é usada para equação de segundo grau. Sistema de equação é quando você tem sentenças com x e y e você precisa resolver isso e põe num sistema, e aí você anula um outro e vai fazendo a conta. Mas isso aqui eu vou explicar passo a passo. Então, o que a gente vai fazer nas aulas de aritmética? Nós vamos manipular os números com as operações. Então, se prepara. Vou deixar a atividade para vocês também.